introdução alimentar. O tempo passa rápido, né? Se a gente tomar por base a nossa vida de adulto, né? Um mês não muda muita coisa. Mas um mês, se a gente está observando um bebê, é tempo suficiente para verdadeiras revoluções, de verdade. Há um mês o Vicente não engatinhava, agora ele não só engatinha, como ele já acha que ele não precisa mais engatinhar. Ele não pode ter um mínimo de apoio em qualquer lugar que seja, que ele já fica de pé. E no berço ele ousa já a soltar as mãos e tentar dar um passinho. Não dá certo, ele sempre cai. Há um mês também ele não tinha dente, agora ele já tá com 2. A introdução alimentar aqui em casa tem sido um sucesso, graças a Deus. Eu não me surpreendi, eu já imaginava que seria um sucesso mesmo, porque já vinha algum tempo em que o Vicente apresentava um interesse, né, pelos alimentos. Ele via a gente comendo e ele fazia movimento como se ele estivesse mastigando também. Mas ele ainda conseguiu me surpreender, porque olha, logo nos primeiros dias eu já consegui ofertar para ele todas as refeições. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E não só que eu tenha conseguido ofertar as refeições, mas eu não tinha nem escolha. Porque ele não pode ver a gente comendo nada que ele pede. E ele briga. Até tive uma situação em que eu e o Henrique comemos escondido. Quem é mãe vai entender. Pra ele não ter que ficar pedindo, não ficar brigando, porque era panetone que a gente tava comendo. Nossa, eu amo panetone, amo panetone. Eu até fiz um pedido ontem na promoção no mercado aqui perto, comprei 3 panetones. Eu até comentei, né, que a alegria de pobre, ela se intensifica fora de época. Mas enfim, voltando aqui, a gente até comeu escondido. Teve um dia que eu cortei um pedaço de panetone pra mim, o Henrique ficou lá no quarto brincando com ele, aí eu comi o panetone na cozinha, aí eu cortei o do Henrique, fui pro quarto brincar com ele pro Henrique comer lá na cozinha, escondido. Olha, já tá nesse nível de ter que comer escondido, porque ele pede e ele briga muito se não dá pra ele. Logo no início, né, como eu falei num dos vídeos, eu já mudei bastante a nossa refeição aqui em casa, então eu passei a cozinhar alimentos praticamente todos naturais, que eu não tivesse trabalho em ter que fazer comida separado. Então, isso facilitou bastante a minha rotina e para ele poder comer também. Se ele pede, e ele sempre pede, não tem nenhum problema a gente dar, porque pode comer de fato. Precisei parar para dar mamar e ele acabou dormindo. Coisa mais fofa. E por falar em mamar, eu não vi diferença nas vezes e na quantidade que ele vem mamando desde que a gente iniciou a introdução alimentar. Não senti nenhuma diferença, ele tá mamando normal. Só a água que, apesar de ter tido uma melhora no aproveitamento, né, da água que ele toma, ainda não tá tomando de fato assim para matar a sede, igual a gente tomaria, por exemplo, né? Mas é tranquilo porque ele continua mamando super bem, normal, e geralmente ele mama até um pouco tempo depois que ele come. Então tá conforme o esperado, né? A gente teve uma consulta no final do mês passado e ele ganhou peso, mas não ganhou tanto peso como ele vinha ganhando, né, no histórico dele, né, de mês a mês. Mas não acredito que tenha algo a ver com a introdução alimentar, até porque nessa fase que ele tá se movimentando muito mais, né? Então ele tá engatinhando, ele tá ficando em pé, ele tá gastando muito mais energia. Então o importante é que ele continua ganhando peso, tá dentro do esperado para a idade dele. E a introdução alimentar aqui em casa, ela tem sido benéfica para todo mundo. Não só para o Vicente, mas para o Henrico e para mim também. O Henrico acaba entrando na brincadeira, né, nessa curiosidade do Vicente de comer as coisas. E ele acaba aceitando com muito mais tranquilidade comer alimentos que antes ele jurava que ele não gostava. Então, até coisas que ele come, mas diz que não é tão bom assim, ele tá aceitando muito melhor e tá comendo mesmo assim. Então, eu fico super feliz com isso, né? E uma coisa que eu não esperava e eu fiquei muito surpresa, inclusive, foi que na primeira semana da introdução alimentar eu perdi 5 quilos. Eu fiquei muito feliz, porque assim, desde sempre eu sou acima do peso, né?
Eu nunca me esmerei também em perder peso, sabe? Nunca entrei, assim, numa fase da minha vida que eu tivesse 100% focada nisso. Mas eu perdi 5 quilos e eu fiquei muito feliz. Obviamente eu iria perder se a gente for analisar, porque eu retirei o sal, né? E eu passei a comer praticamente tudo natural. Então, é claro que eu iria perder peso, né? E eu venho perdendo peso de lá pra cá. Eu não perdi mais 5 quilos numa semana, como foi essa primeira vez, que eu imagino que o choque inicial, né, pro nosso corpo, ele é muito maior. Eu continuo perdendo peso. Então, quando eu visto uma roupa, por exemplo, que antes não me servia, ou que me servia, mas que agora tá mais folgada, pra mim já não preciso nem subir numa balança. Eu fico muito feliz com isso. O objetivo nem era esse, né? O objetivo era a alimentação do Vicente, mas consequentemente essas boas escolhas, né? Essas boas decisões, elas têm favorecido não só ele, como eu e o Henrico também. Eu vou aproveitar e vou deixar no comentário fixado tudo que ele vem comendo, né, nesse tempo, para que você tenha uma noção aí do que você pode oferecer para o seu bebê, enfim, do que é normal oferecer, né? Eu fiquei até um pouco chocada, assim, porque até a própria pediatra, né, do Vicente, aqui não falando mal, né, da profissional que ela é, até porque eu não escolhi ela por ela ter um foco em introdução alimentar. Eu fiquei chocada que até ela, muito desatualizada a respeito da introdução alimentar, né? A respeito do que o bebê pode comer, do que é indicado ele comer, né? Então, na nossa conversa, na última consulta, foi até a respeito disso, né? O tipo de alimentação que os bebês eles podem e eles devem, né, ser encorajados a comer desde o início. Muito se ouve ainda de coisas que a gente escutava há 20, 30, 40 anos atrás e muito vem se repetindo até então. Então, eu acho importante, né, como eu falei, eu acho que em alguns vídeos também eu já falei sobre isso, acho muito importante a gente procurar por meios próprios, né, informação a respeito dessa fase. É uma fase muito importante, né, é uma fase que a gente não só está propiciando o bebê aprender a comer, né, alimentos sólidos, né, alimentos em outras texturas, mas a gente também está lidando com janela de imunidade para alergias alimentares, enfim, a gente também está lidando com o intestino desse bebê que vai começar a absorver outros tipos de nutrientes, né? Aprender a absorver outros tipos de nutrientes. A gente está lidando com o estômago do bebê, né? Que vai começar a aprender a digerir outras texturas. Então, é uma fase que merece muito carinho nosso, né? Que a gente não só reproduza e repita, né, o que a gente talvez fez há 7 anos atrás, como eu, por exemplo, há mais tempo, né, ouvindo os conselhos de uma pessoa de um outro tempo que não tinha tantas informações como a gente tem atualmente, né. Eu gosto de dizer que é melhor a gente errar consciente, né, então você decidiu por algo e você fez aquilo e depois você descobriu que você estava errado, do que você não se dá nem a oportunidade de tomar uma decisão e sim simplesmente repetir padrões, né? Então, por isso eu deixo aqui no comentário fixado tudo que o Vicente comeu nesse período. Se de repente você tiver alguma dúvida a respeito do preparo, de como que eu ofereci aquilo, sinta-se à vontade para me perguntar, eu vou responder com o maior prazer, tá? E por falar em responder e por falar nesse contato, eu também não posso deixar de agradecer muito, 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 porque junto com esse primeiro mês de introdução alimentar, a gente completou um mês aqui do canal. E eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, né, por esses minutos que você dedica na sua semana para acompanhar a gente, para nos fazer companhia, você nos honra com a presença. E eu estou muito feliz por isso e que Jesus possa te abençoar. E muito obrigada mesmo por esse tempo e por essa companhia. Tchau!